Olá, meu nome é Carlos Sequeira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E eu devo dizer para vocês que sempre que chega no final do ano, devido às altas leituras que eu já venho fazendo, quando chega no final, eu gosto de fazer leituras mais leves, então eu gosto de ler biografias e autobiografias. Portanto, hoje eu trago aqui mais uma autobiografia. Esse ano já trouxe algumas, uma do Ferreira Goulart, já trouxe uma do Ledo Ivo e vou trazer mais uma além da que eu estou fazendo hoje. E que eu devo dizer também que, quando eu comecei a ler, eu achei que não se trataria de uma autobiografia. Eu achei que seria um livro de contos que se passavam no momento, como o título já diz, da infância de determinados personagens, mas não. São contos, relatos verdadeiros do escritor que, como vocês já viram, é o Graciliano Ramos, grande nome da nossa literatura brasileira moderna, ele que foi muito atuante ali no comecinho dos anos 30, nos anos 45, ele que é um escritor lá de Alagoas, do Nordeste, ele que foi um escritor perseguido, porque ele era filiado ao Partido Comunista ali em 1945, ele que foi preso, ele que viajou o mundo e tem várias obras em vários gêneros, que depois eu vou abordar uma ou outra obra. Ele que é famoso pelos romances, como Vidas Secas, que vive caindo em vestibulares, como Caetés, como Angústia, como Insônia. Ele também é muito famoso pelos seus contos. Uma hora eu vou abordar outras obras dele aqui. Portanto, o livro de hoje é sobre esse clássico, um livro muito crítico, muito pungente, como é toda a literatura do Graciliano Ramos. Estou falando de infância. Bem, para quem não conhece o Graciliano Ramos, saiba que ele foi um grande escritor brasileiro, um dos maiores que nós tivemos ali no período do modernismo, depois dos anos 30. Ele que nasceu no finalzinho do século XIX, em 1892, portanto, finalzinho do século XIX, finalzinho da escravidão aqui no Brasil. E a gente vai perceber, aliás, algumas passagens que hoje em dia seriam muito questionáveis, por conta do teor racista que o escritor tem, mas que isso não é um empecilho para você conhecer a obra dele. Você tem que entender o contexto, você não pode olhar com os olhos de hoje, e você tem que, sim, refutar e corrigir isso, mas que serve como documento histórico e como uma visão da época, que, aliás, o escritor não teve medo de esconder. Ele que depois viria atuar a vida inteira a favor dos humilhados e dos ofendidos. Muito bem. Bom, ele que nasceu em Alagoas, mas que, devido à pobreza da sua família, nunca ficou muito parado num canto. Eles que viviam como retirantes, fugindo da seca, iam para outros estados do Nordeste, voltavam para Alagoas e a vida inteira foi assim. E nesse livro nós temos as memórias do jovem Graciliano Ramos, desde que ele era criancinha, muitas memórias assim esparsas, cheias de, como vou dizer, nuvens simbólicas, que na verdade são espaçamentos, memórias cheias de lacunas, que a criança obviamente não lembra de tudo. São momentos espaçados. Mas conforme vai passando os anos, as memórias vão ficando cada vez mais concretas e mais duras também. É preciso dizer que toda a literatura do Graciliano Ramos é permeada de sofrimento, porque, como diz no título famoso da sua obra, que é o Vidas Secas, as vidas eram secas, não era apenas a terra, as vidas também eram duras, difíceis, secas, e a gente vai perceber isso aqui. Tanto que o Paulo Ronay, já mencionei o Paulo Ronay várias vezes aqui, hein? Vou deixar um link na descrição da última vez que eu mencionei. Ele tem um livro chamado Encontros com o Brasil. Tá ali. Depois eu pego. Ele tem um livro chamado Encontros com o Brasil, em que ele vai fazer apontamentos sobre a literatura brasileira. Ele foi um grande crítico literário, grande tradutor também. Ele vai dizer que infância
é o livro mais cruel do Graciliano Ramos, porque o sofrimento aqui não se dá com a pessoa adulta, mas com crianças. Crianças que não tinham voz, não podiam conversar com adultos, eram sempre excluídos. Quando falavam qualquer coisinha, qualquer besteira, uma risada, um gesto, apanhavam. Apanhavam sem motivo. Eu devo dizer que o primeiro texto que eu tive contato com esse livro, eu não sabia de que livro fazia parte desse texto, se chama Um Cinturão, e é um texto assim fortíssimo. Aliás, vários outros aqui também o são. Nesse texto que eu vou mencionar, O Cinturão, nós temos uma criança que vive amedrontada, com medo do pai, da mãe, mas principalmente do pai. O pai é essa figura autoritária, forte, tanto que tem um momento aqui que o menino vai dizer que o pai representava o poder. Ele não conseguia conceber que o poder estivesse fora da figura do pai. Não, não. O poder e o pai eram a mesma coisa. E aí, eu vou comentar sobre alguns textos, tá? E esse cinturão, você tem a história de, não memória na verdade, da criança, do Graciliano Ramos, quando era criança, que já está meio amedrontado, escondido, porque só está ele e o pai dele em casa. E o pai dele vivia batendo nele sem motivo. Então o pai dele está dormindo na rede, acorda e fala assim, me dá o cinturão. E ele fala, que cinturão? Ele não responde, na verdade, né? Ele nem sabia onde o cinturão estava. E ele até fala assim, meu pai não perguntou para mim se eu vi o cinturão, não perguntou se foi eu que guardei o cinturão. Não, não, ele pediu o cinturão. Eu não sabia onde estava o cinturão. E meu pai não queria saber. Ele acordou, queria o cinturão, cobrou de mim, que não sabia nada, e me bateu por isso. Depois, momentos depois, ele percebeu que ele tinha dormido em cima do cinturão. Mas meu pai não pediu desculpa para mim. Essa foi a primeira vez que eu tive contato com a justiça. Muito irônico isso. Na verdade, ele teve contato com a injustiça. E isso se repete várias vezes ao longo da obra. Várias memórias são permeadas de surras que ele leva injustamente. Não só ele, como outros familiares e outras pessoas também. Bom, eu vou ler alguns trechos aqui e vocês vão perceber mais sobre a linguagem do escritor e como que esses acontecimentos vão se dando. Mas eu devo dizer que existe uma constante, na verdade, algumas constantes, que são a violência contra as crianças, uma infância dura, difícil, as crianças que não tinham vozes, naquele contexto do sertão brasileiro, no finalzinho do século XIX. Uma outra coisa que é muito discutida aqui, a aprendizagem da leitura. O Graciliano Ramos penou muito para aprender a escrever e a ler. Depois ele veio se tornar esse grande escritor, mas no começo, nossa, era um sofrimento. Ele vai dizer que era um sofrimento em casa, depois quando foi mandado para a escola, todas as escolas eram ruins. A gente percebe aqui que todos os professores eram, infelizmente, incapacitados. Bom, os métodos de ensino também eram diferentes naquela época, né? Ele vai dizer que ler os livros que eram dados era, sim, um sofrimento. Bom, uma outra coisa também é a discussão que ele tem com os adultos. Na verdade, discussão não. Algumas dúvidas que ele tem e os adultos não sabem responder às suas perguntas e por isso ou o calam, ou o deixam de lado, ou o repreendem com surras. Bem, eu vou ler alguns trechos aqui e vocês vão percebendo tudo isso na prática, na prosa do Graciliano Ramos. Eu vou começar retornando ao conto que eu já mencionei aqui, Um Cinturão, um dos meus preferidos de toda a literatura, um texto assim muito forte, muito crítico, muito pesado, que já começa assim. As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Eu devia ter 4 ou 5 anos, por aí, e figurei na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isso era natural. É muito interessante a lucidez que nós temos nesse narrador, que a gente pensa ser uma criança, mas na verdade já é o Graciliano Ramos adulto falando dele quando era criança. Então é interessante a lucidez. Nós pensamos que é uma criança, mas não é. Batiam porque podiam me bater, e isso era natural. Então está naturalizada a violência naquele contexto. As crianças apanhavam porque era natural, e apanhavam porque
outras pessoas podiam bater. É interessante a gente pensar no podiam bater. Podiam por quê? Porque eram pais? Ou porque simplesmente eram mais fortes? Porque até hoje tem isso, né? Ninguém para pensar que nós só batemos, nós só subjugamos quem consegue, quer dizer, quem pode ser subjugado, quem não consegue revidar. Então, a criança é pequena, é mais fraca, o pai bate. Quando a criança fica adulta, fica maior, fica mais forte, o pai deixa de bater. Por que será? Por que será que os adultos muitas vezes se calam, mesmo sendo julgados, xingados, repreendidos, até mesmo humilhados fisicamente por outros adultos? Por que eles não revidam? Por que eles só agem violentamente contra crianças ou contra outras pessoas que elas julgam mais fracas? Por que será? Fica aí a reflexão. Mas, muito interessante essa reflexão que fica aqui do Graciliano Ramos sobre as crianças que apanham porque podiam apanhar. Bem, um outro texto que eu gosto bastante também se chama Inferno. E esse texto, ele encontra ecos lá no Vidas Secas. Porque quem leu a obra, quem conhece, sabe que existe um capítulo que o menino mais velho, coitado, os meninos lá nem têm nomes. É o mais velho e o mais novo. O menino mais velho, ele pergunta para a mãe o que é um inferno. E aquilo gera um constrangimento e tal. E aqui acontece a mesma coisa. Para a gente perceber também como que a literatura do Graciliano Ramos ela é cheia de referências pessoais da vida dele. Então, nessas memórias aqui de infância, o menino ouviu de relance a palavra inferno dita por outra pessoa, chega na mãe dele e pergunta, assim como lá no Vidas Secas: mãe, o que é o inferno? E a mãe dele desconversa, não quer responder, e ele insiste: não, mãe, mas o que é o inferno? Ela fala: é um lugar muito ruim, tem diabo, tem gente chifruda. Não é bem isso que ela responde, mas é mais ou menos isso. E ele fica encucado com aquilo, e aí ele pergunta: mãe, você já esteve lá? Ele está perguntando genuinamente, ele é uma pessoa ingênua, uma criança. E ela fala: claro que não. Então como é que você sabe dessas coisas, se você nunca esteve lá? Porque os padres ensinam que lá é assim. Mãe, os padres já estiveram lá? Não. Então, como é que os padres sabem disso? Porque eles são pessoas estudadas. E aí o menino fica pensando naquilo e ele não se convence. Na verdade, ele não queria assim grandes provas, ele só queria uma explicação convincente. Como é que as pessoas sabiam de um lugar tão fantasioso, mas ninguém nunca esteve lá, ninguém nunca viu, como é que sabe? E aí ele começa a pensar e fala assim: mãe, isso é mentira. O menino era, não vou dizer revoltado, mas era um menino reflexivo. Mãe, isso é mentira, isso aí estão mentindo para vocês e vocês estão acreditando. E a mãe dele não quis nem saber, só pegou o chinelo e desceu a chinelada nele. Meus amigos, novamente o contato com a injustiça tão presente na vida daquelas crianças no finalzinho do século XIX no sertão brasileiro. Muito triste, muito pungente, o que dá a pensar, né? Você não tem mais argumentos, você parte para a agressão. Eu acho que é um filósofo chamado Zizek, escreve Zizek. Esqueci o país dele, eu acho que é ele mesmo. Que ele diz assim, que nós somos seres de linguagem. O ser humano é um ser de linguagem. Tudo para nós representa uma coisa. Mas quando o nosso diálogo, que é através de linguagem, ele não se estabelece, uma pessoa não consegue mais dialogar com a outra, a gente parte para a agressão. É isso. Só que ao mesmo tempo, quem está observando de fora a agressão de um sobre o outro, a briga, a luta, vê que a briga e a luta, na verdade, ela já representa simbolicamente a falta de linguagem. Curioso isso, né? Gigi, eu acho que é ele, hein? Não tenho certeza não. Então vocês vão percebendo que a violência ela é uma constante na vida do menino brasiliano, que na verdade é o reflexo de várias vidas daquela época. E essa violência, ela anda de mãos dadas com a ignorância das pessoas. As pessoas não tinham saberes assim minimamente profundos sobre coisas relativamente teóricas. Então, não sabiam responder, iam e agrediam o outro, os pequenos. E aí ele começa a aprender a ler e a escrever, e é sempre uma pena para ele, aquilo dói a cabeça, ficar olhando para letrinhas miúdas, aquelas linhas, as páginas de livro, do jornal, é sempre uma dificuldade muito grande. Mas ele obrigatoriamente começa
a aprender a ler e a escrever. E aí ele se depara com alguns ditados aqui, eu vou ler para vocês, que ele anota: a preguiça é a chave da pobreza. Quem não ouve conselhos, raras vezes acerta. Fala pouco e bem, ter-te-ão por alguém. E eu escolhi esse trecho porque tem esse ter-te-ão, que é uma linguagem arcaica. Nós temos esse aqui, que é uma... Qual é o nome disso aqui mesmo? Esqueci, que o Temer, o pequeno, gosta de utilizar. Mesóclise. Que é quando você coloca o pronome no meio da palavra. O verbo, o pronome e depois aquela partícula que significa o futuro. No caso, o ão. Na verdade, o que ele quer dizer aqui? Fala pouco e bem. As pessoas vão te ter por alguém, mas está escrito uma linguagem assim muito erudita, ter-te-ão por alguém, e a criança não entende. Ela pergunta: quem é ter-te-ão? Quem é essa pessoa? E as pessoas que sabem ler não sabem explicar. Então o que a gente tem aqui? Nós temos as pessoas que leem, mas não entendem o que leem. Elas só sabem decodificar o código linguístico. E ele pergunta para várias pessoas que já sabem ler: quem é ter-te-ão, meu Deus? E ninguém sabe responder. Então você tem sempre a ignorância. A ignorância é uma constante na vida dessas pessoas de vidas secas. Muito triste isso. E isso, assim, vai seguir a vida inteira dele. Ele tem vários capítulos que ele relata as passagens dele por escolas, porque como ele vive viajando, passando de cidade em cidade, de estado em estado, ele vai estudar em várias escolas. E nenhuma delas é boa. Todas as vezes, todas as escolas têm professores ruins que ou são autoritários. Na época ainda existia a palmatória, as pessoas apanhavam. Tem um caso aqui de um professor que até amarra o aluno e bate nele. Uma coisa assim terrível. Hoje impensável, mas que existia na época. E ele vai relatando. E aí, é preciso dizer também que, já mencionei lá no começo do vídeo, eu acho que mencionei, que o Graciliano Ramos nasceu em 1892, é isso mesmo? Sempre olha, isso mesmo. Então a escravidão tinha acabado de acabar. Então o preconceito ainda era muito forte. A gente percebe aqui algumas passagens que o preconceito está embutido na vida mesmo das crianças. Elas têm pensamentos que, na verdade, nem eram delas, eram reproduzidos de outras pessoas. E aí tem uma passagem aqui que é muito simbólica, que ele diz assim: foi por esse tempo que o negro velho apareceu, limpo, de colarinho, gravata, botinas, roupa de cassineta, óculos. Estranhei, pois não admitia tal decência em negros, e manifestei a surpresa em linguagem na cozinha. Meu pai achou a observação original. Você percebe que como que a criança vai reproduzindo pensamentos de uma época e lugar. E o pai, que também está inserido naquele contexto, achou original o pensamento da criança. Realmente, né? Negro não pode viver limpo, bem vestido, de gravata. Não se pode admitir isso. Por que não? E aí, muita gente pode pensar: nossa, mas que trecho racista. Novamente, gente, isso aqui é um livro de 1945, falando das memórias de quando ele era criança. Ele, em 1945, podia não ter mais esse pensamento, mas aqui ele está sendo sincero com a criança que ele foi. E, novamente, reproduzindo pensamentos de uma época. Nós estamos em outra, não podemos olhar com esse olhar diacrônico. Nós temos sim que reconhecer os contextos e corrigir hoje essas falas, não apagar, mas sim falar: olha, era assim que o pessoal pensava, era assim que o pessoal agia. Impensável para os nossos dias de hoje. Não podemos reproduzir isso. Mas aqui está um documento histórico. Bom, e o Graciliano Ramos era um homem do seu tempo. E por falar no seu tempo e lugar, tem uma passagem aqui que o jovem Graciliano vai para a escola e a professora olha para ele e fala assim: meu filho, você já lavou as orelhas hoje? E ele fala, meio com medo: lavei o rosto. Ela: não, mas eu perguntei se você lavou as orelhas. Bom, se lavei o rosto, lavei as orelhas, mas na verdade ele não tinha lavado, ela tinha percebido. Ela olhou e falou assim: cuida mais do seu corpo, né? Isso faz parte da higiene. Mas isso não era comum para ele.
para a família dele. Tristíssimo isso. E ele chega em casa, dorme, no outro dia ele acorda bem cedo, mais cedo que todo mundo, e começa a esfregar, esfregar, esfregar. Como ele não tem noção do que é ter uma orelha limpa, ele esfrega, 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 até não aguentar mais. E aí quando ele chega em casa, quer dizer, quando ele chega na escola, as orelhas estão inchadas, não se pode nem encostar. E aí a professora fala, meu filho, deixa as orelhas quietas por um tempo, porque a criança não tem noção. Ela se sentiu ali, não vou dizer humilhada, mas ela se sentiu constrangida com a correção da professora, que nem foi autoritária. Ela só deu um conselho para ele, mas como ele não tem noção, como a família dele não tinha esse hábito de lavar atrás das orelhas, tem até um trecho aqui que ele fala que teve uma época que eles tinham hóspedes na casa deles. E um dia chegou uma mulher e falou que queria tomar banho antes de dormir. E todo mundo achou ruim, todo mundo achou graça e a chamou de porca. Ou seja, é o contrário. A pessoa que queria tomar banho, para quem não tinha aquele hábito, era uma pessoa assim desagradável. Meus amigos. Então, novamente, né? São pensamentos, reproduções de uma época e de um lugar. Coitado do Graciliano Ramos, meu Deus. Para vocês terem uma noção dessa ideia dos hábitos da família dele, tem um trecho aqui que eu achei assim bem significativo e reflexivo, bem curtinho, que ele diz assim: na prosperidade, os hábitos da família não se modificavam, porque a ausência de saber limitava os desejos. Se a penúria chegava, permaneciam todos calmos, recolhendo-se à boca da noite, rezando o terço. Então a família às vezes passava por momentos ruins, mas às vezes passava por momentos prósperos. E quando eles tinham um pouco mais de dinheiro, eles não buscavam gastar mais, porque eles não tinham noção no que poderiam gastar. É interessante isso. Aqui me lembra novamente o Vidas Secas, em que o sonho da mãe da família principal, é ter um colchão em que o lastro da cama não tivesse nó. Esse é o sonho da pessoa. Por quê? Porque não conhece coisas melhores. Então, a ausência de saber limita os desejos. Muito reflexivo isso aqui. E é isso, né? Nos momentos de penúria, todos permaneciam calmos, porque já estavam acostumados com isso. Muito triste, meus amigos. E aí, por falar nessa falta de saber, nessa ausência de conhecimento, é preciso dizer aqui que é descrito pelo narrador, pelo Graciliano, que quando ele era criança, ele sofria de uma doença que muita gente não sabe. De vez em quando, ele perdia a visão. Muito estranho isso. Estranho até mesmo para ele, que não sabe, ninguém sabia o que era, mas de vez em quando ele perdia a visão. Os olhos inchavam, ele não conseguia abrir o olho, e aí ele ficava dias e dias sem abrir os olhos, apenas tateando. Ele até diz uma frase aqui que eu achei bem bonita, que diz assim: na escuridão percebi o valor enorme das palavras. Meus amigos. Então quando você perde o órgão que você preza mais, a visão, a vista, você precisa dos outros sentidos, a audição se faz mais necessária. E as palavras que nós utilizamos a todos os momentos e que, por isso mesmo, infelizmente, se tornam banais, para quem não enxerga, se tornam essenciais. Acabei de lembrar aqui daquela música deles, Sempre Eles, Engenheiros do Havaí, que eu gosto muito, que diz assim: toda vez que falta luz, o invisível nos salta aos olhos. Meus amigos, as palavras invisíveis nos saltam aos olhos, aos ouvidos, ao tato, a outros sentidos, mas não apenas as palavras. Vocês estão percebendo a linguagem do Graciliano Ramos, né? Que é direta, objetiva, não fica com descrições, não fica perdendo tempo. É sempre muito seca. Muita gente, eu já vi na internet, muita gente comparar o Graciliano Ramos com o Fyodor Dostoiévski, grande escritor russo. Uma hora eu vou trazer obras dele aqui, hein? Ano que vem. Só que eu não considero os dois parecidos não, porque o Dostoiévski, assim como vários outros grandes escritores russos, foram assim influenciados muito pelos franceses, mas também por Shakespeare, que era inglês. E o Shakespeare, dramaturgo, coloca drama nos personagens. E para quem lê as obras do Dostoiévski, vê que ele cria assim um drama absurdo.
com seus personagens em situações complicadas. E no Graciliano Ramos não tem esse drama. Existe muita dor, muita violência, mas drama não. E aí, eu vou trazer uma outra frase aqui, que também é muito lancinante. Diz assim: não há prisão pior que uma escola primária do interior. Forte isso. Bom, se a gente pensar que as crianças, elas já têm esse impulso natural, elas estão cheias de energia, elas precisam correr, gritar, brincar. Se hoje, com essas novas metodologias, as crianças ainda se sentem mal na escola, presas ali, sentadas por algumas horas em cadeiras, ouvindo professores, muitas vezes chatos, autoritários, falar e falar sem parar, assuntos que elas não estão interessadas, assuntos que elas não têm a mínima ideia do presente e no futuro em que vai ser usado aquilo. Imagine numa escola do interior no comecinho do século XX, na época que as crianças ainda apanhavam de palmatória e ainda apanhavam de outras formas também. Aqui, nossa, tem um momento que, pelo amor de Deus, o professor amarra a criança e bate, e todas ficam quietas. E é isso. Para ele, ir para a escola era um castigo. Porque, aliás, ele ouviu de outras pessoas que só vai para a escola menino mal criado. E aí ele pensa, mas eu sou bem comportado, eu não falo nada. E ele não fala por quê? Porque ele tem medo. Qualquer coisa na casa dele, ele apanhava. Um gesto, uma palavra, um olhar, uma risadinha, apanhava. Então, isso vai formando a personalidade dele. Ele foi ficando acanhado. E ele tem consciência disso. E ele fala, por que eu tenho que ir para a escola, meu Deus? Onde só vai maus alunos, onde eu tenho que aprender coisas obrigatórias que eu não gosto, eu não quero, eu não estou entendendo. Então, é um sofrimento muito grande para ele. E as cobranças, né, que acontecem nas escolas. E aí, chega um momento que ele descreve assim, os astrônomos eram formidáveis, porque na escola ele aprendia astronomia. Eu, pobre de mim, não desvendaria os segredos do céu. Preso à terra, sensibilizar-me-ia com histórias tristes, em que há homens perseguidos, mulheres e crianças abandonadas, escuridão de animais ferozes. Então você percebe a consciência dele, do contexto social dele. Não dá para ficar discutindo astronomia. A vida dele era de mulheres perseguidas, eram de animais ferozes, escuridão, crianças abandonadas, homens perseguidos. Uma tristeza, meus amigos. E a plena consciência que ele tem de tudo isso. E aí, como eu acabei de mencionar, que ele vai se sentindo assim, inferiorizado por conta do contexto familiar e também no escolar, em que ele não era bom aluno, grande aluno. Ele foi ficando aos poucos, mas no começo ele penava. E aí tem outro trecho que ele descreve a si mesmo. Eu era meio parvo. Parvo, você sabe, é idiota. Eu era meio parvo, meio abobalhado. Eu era meio parvo. Todos se impacientavam com a minha falta de espírito. Rude, sem dúvida. Vocabulário mesquinho. Entendimento escasso. Então você tem aqui a autoconsciência da falta de saber dele. Mas não se pode dizer que as pessoas ao redor dele eram grandes coisas também. Eram pessoas ignorantes. Ignorantes de bater nos outros, ignorantes também de não saber coisas assim relativamente intelectuais, coisas relativamente abstratas. Então você tem também aqui a cobrança, a autocobrança de si mesmo que ele tinha. Muito reflexivo isso aqui. E por que ele se sentia assim? Ele mesmo descreve. Porque era como se me fechassem uma porta única, e me deixassem na rua, à chuva, desgraçado, sem rumo. Proibiam-me de rir, falar alto, brincar com os vizinhos, ter opiniões. Eu vivia numa grande cadeia. Não, vivia numa cadeia pequena, como um papagaio amarrado à gaiola. Meus amigos. Então, novamente, você tem essa autoconsciência do personagem, do jovem Graciliano. Mas aí é tempo que ele começa a ler, a escrever, ele descobre a literatura, começa a ler vários livros que ele vai pegando emprestado
de algumas pessoas, na verdade adultos que tinham livros. Ele começa a juntar dinheirinho também, e na verdade ele começa até a esconder um dinheirinho da família, que segundo ele acha que o pai dele sabia que ele escondia um pouco porque era para comprar livros, e como era para comprar livros, o pai dele deixava, fazia vista grossa. E aí ele começa a se emancipar, começa a se perceber no lugar do outro, começa a pensar novas perspectivas, mas a família não gostava muito disso não. Ele começou a escrever, ele trabalhava num jornal ali da escola, ele passava muito tempo na biblioteca, na escola, e a família não gostava muito não. Então você vai percebendo que ele era diferenciado da família, era como se fosse a ovelha negra. E aí, conforme ele foi lendo, foi aprendendo, ele foi se tornando aquilo que ele viria a ser. Isso na adolescência. E aí tem um trecho aqui que ele comenta sobre os gostos que ele tinha pela leitura, em que ele começou até a refletir, na verdade ele começou a fazer resenhas, né, de obras, e aí ele diz assim, isso me dava tontura e enjoo. Uma ideia clara me surgia. Os romances agradáveis eram bugigangas. Em troca, exibiam insipidez e obscuridade. Ali é que estava a beleza, especialmente na prosa de Coelho Neto. Já fiz vídeo aqui no canal sobre contos e crônicas sobre futebol. Está rolando aí a Copa do Mundo, né? E lá eu mencionei algumas crônicas do Coelho Neto. Vou deixar o link aqui na descrição. E ele continua. Não me importava a beleza. Queria distrair-me com aventuras, duelos, viagens, questões em que os bons triunfavam e os malvados acabavam presos ou mortos. É interessante a gente pensar nessa vontade de justiça que o jovem Graciliano Ramos tinha, já que ele estava inserido num contexto de injustiça. Mas é aquilo, nós só queremos o que nós não temos. Então, num ambiente ruim, ele queria se distrair, ou seja, fugir da realidade com a literatura, com esses finais felizes, justos, contra os maus. Bom, para quem não sabe, o Graciliano viria a se tornar até mesmo prefeito de uma cidadezinha. Ele que tentou melhorar e muito a cidade em que ele foi prefeito. Aliás, ele vivia discutindo com o pai dele, porque o pai dele deixava os animais soltos na cidade lá. Isso aqui eu li em algum lugar. E aí ele dava multa pro pai dele. E o pai dele, ô filho, que negócio é esse? Ele não tinha uma relação muito boa com o pai não, viu? Não, pai, a lei está clara, não pode deixar animal na rua. Eu pago a sua multa, mas você precisa ser multado. Não pode dar exemplos para outras pessoas de coisas erradas. Engraçado isso. O pai do Graciliano Ramos, assim, ecoa um pai de um Franz Kafka. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre o Kafka aqui, hein? O Kafka que também tinha uma relação muito conturbada com o pai dele. Meus amigos. E aí eu vou ler só mais um trecho aqui para terminar o vídeo, porque esse trecho é muito simbólico e que revela já quem o Graciliano Ramos se tornaria. Bom, quando ele escreveu esse livro, ele já era renomado. E aí, bem no finalzinho, estamos já na adolescência do Graciliano Ramos. Ele já é um grande estudioso da literatura, já começou a escrever os seus próprios contos, suas histórias. E aí, ele diz assim, Mário Venâncio, que era um conhecido dele, me pressagiava bom futuro. Via em mim sinais de Coelho Neto, Aloísio Azevedo, grande escritor naturalista, né? E isso me ensoberbecia e alarmava. Acanhado, as orelhas ardendo, repelia o vaticínio. Vaticínio, você sabe, seria uma espécie de profecia. Os meus exercícios eram composições tolas, não prestavam. Você percebe também como que a autoestima do Graciliano Ramos era baixa, depois de tantas críticas, tantas agressões físicas e psicológicas que ele viveu no seu cotidiano. Como que fica o pensamento dele, né? O que ele escrevia era tolo. E aí o Mário Venâncio dizia, sem dúvida, afirmava Divino, ainda não prestavam. Mas eu faria romances. Eu gastei meses para certificar-me de que o palpite não encerrava a zombaria. Você percebe, né? Como que as vivências vão fazendo com que nós desistemos de coisas que
podem vir a ser verdade para a nossa vida. Então o camarada dizendo, não, você vai escrever bem. E ele com medo daquilo. Não deve ser verdade, ele deve estar brincando comigo. Depois, a vaidade esmoreceu, foi substituída por uma vaga aflição. Que teria o homem percebido nos meus escritos? Se me decidisse a confiar nele, amagaria a vida inteira o provável engano. Então você percebe também o medo, né? De confiar no outro e fracassar. Meus amigos. Tudo isso aqui é psicológico. O Graciliano Ramos ele trabalha muito o psicológico dos personagens, hein? Se me decidisse a confiar nele, amargaria a vida inteira o provável engano. Examinei-me por dentro e julguei-me vazio. Não me achava capaz de conceber um daqueles enredos ensanguentados, férteis em nobres, valorosos e donzelas puras. E, desatento, andava na rua aos encontrões, meio cego, meio surdo. Nunca descreveria um candeeiro como de metal amarelo que iluminava, com azeite, difíceis pavios, 2 páginas das cenas da vida amazônica. Os candeeiros me passavam despercebidos. E seriam necessários? Esse trecho é muito simbólico e importante, porque quem conhece a literatura do Graciliano Ramos, e vocês aqui conheceram um pouquinho dessa obra chamada Infância, percebe que ele só trata do que é necessário. Ele não fica descrevendo coisas à toa. Como ele disse, será que eu seria capaz de ficar descrevendo por 2 páginas um candeeiro, como uma obra que ele mencionou aqui? Mas isso é necessário? Ele já tinha confiança não, ele já tinha consciência de que só se precisa descrever o objetivo, o necessário. E quando eu quero dizer objetivo, não quero que acabe com a subjetividade. Não, não. Você pode trabalhar ali com metáforas, com camadas de interpretação, de subjetividade, mas sem ficar descrevendo desnecessariamente. Ele lia romances antigos, passados. Ele viria a ser modernista, trabalhar uma nova forma, embora ainda que com um pé no realismo. Acho que o Alfredo Bose vai dizer que encontra-se ecos do Graciliano Ramos no Aloysio Azevedo, que aliás o tal de Mário Venâncio, conhecido dele, dizia, olha, na sua obra tem aqui uma influência de Aloysio Azevedo, de Coelho Neto, que também é da época do realismo. Então vocês perceberem como que tudo isso vai surgindo na vida do escritor. Bem, esse foi o vídeo sobre Infância, um livro de memórias de Graciliano Ramos. Gostei muito de ler essa obra, não esperava que fosse um livro autobiográfico, mas o é. Gostei muito de conhecer. Eu acho que essa obra ela é muito aconselhada para quem não conhece nada ainda da obra do Graciliano Ramos. Ela dá um panorama, mostra como que é a linguagem dele, mostra um pouco da vivência da vida dele, por que ele escreve daquela forma, quais foram as situações pelas quais ele passou. Quem lê essa obra aqui depois vai encontrar ecos em outras obras dele, ele que escreveu muita coisa. Eu vou trazer depois mais livros dele aqui, hein? Então, gostei e recomendo bastante. Infância, de Graciliano Ramos, uma autobiografia. Tem um pouquinho de ficção, mas é bem pouco, viu? Porque como ele não lembra de muita coisa, principalmente nos primeiros contos, você tem muito aqui descrições de nuvens, fumaças. Gente, estamos falando de Nordeste brasileiro. Não existe muita nuvem, muita fumaça, principalmente cotidianamente. Isso aqui, na verdade, são lacunas das memórias do Graciliano Ramos. Então, essa é a indicação de hoje. Eita! Essa é a indicação de hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Os irmãos de minha mãe eram pequenos, alguns menores que eu, e brincávamos juntos no bosque de catingueiras que rodeava a lagoa. Jacinta me dissera uma vez, zangada e vermelha, incompridando o vestido de chita: me respeite, eu sou sua tia. E eu respondera naturalmente: você é besta. Como é que é? Por que eu estou com a camisa do Guts, do Berserk? Vai pesquisar como foi a infância sofrida do Guts, um dos personagens mais sofridos de todos os animes, meus amigos. Só tem uma diferença entre a dele e a do Graciliano Ramos. A do Graciliano foi real. Meus amigos.
foi pior? Você não sabe. E só quem chegar até esse ponto do vídeo vai saber. Na próxima vez que eu aparecer aqui no canal, meu cabelo vai estar curto, hein?